agressão, situação de violência doméstica, homem 30 anos, feminino 21, 2 feridos. Informa acionada a autoridade para o local, ambulância 8 também a caminho do local. Informe, vai a esta hora ser acionada a ambulância 15 também para o local. É recebido, vamos proceder. Portanto, a ativação dos meios, primeiramente da Mota e da ambulância Lisboa 8 e Lisboa 15, era para uma suposta agressão de violência doméstica entre um casal jovem. À minha chegada verifiquei que a agressão envolvia uma arma branca, era uma faca para aí com cerca de 10 cm a 15 cm de lâmina, daquelas de churrasco, muito afiadas. Tem que ser. Tens alguma doença conhecida? Não? És saudável? És uma menina saudável? Ok. Hã? Não estás a conseguir respirar? Eu vou buscar o oxigênio. Traz-me oxigênio, Vitorino. Tem mais alguma coisa? Não, só oxigênio. O resto, compressa. Tinha uma ferida incisa na zona da cintura escapulohumeral, tinha 2 a 3 perfurações na região torácica, tinha na extremidade do membro superior direito, o último dedo, o dedo mindinho, estava quase decepado, deve ter sido na tentativa de lhe tirar a faca, e tinha também na zona da face também múltiplos ferimentos incisos, todos incisos. Queres fechar já esse? Vai buscá-lo. Dá-me aqui o coice, toma. Está a doer? Não queres pôr assim? O dedo dela ali está quase decepado. Já vou. Espera aí. Era oxigênio, não é? Está-me a ouvir, é? Respondendo, por favor. Está falando connosco. Fica mal para aqui? Não se preocupe com isso. A violência doméstica ainda é um mito na sociedade portuguesa e muita gente esconde, muita gente prefere não dar a conhecer. Dos casos que eu tenho, pela experiência que tenho, é mesmo só já quando há ferimentos. Ou por armas brancas, ou por armas de tipo mocas, tacos de beisebol, quando há ferimentos, mas não são assim tão frequentes chamarem os serviços de emergência, mais a PSP. Os serviços de emergência a nível de INEM não é assim tão frequente. São José, 3 locais. É recebido. Nós Lisboa aqui quando terminar. Tens luvas? Mas eu já não sei muito das cores. Se alguém tem luvas. Está aqui. Na cabeça, alguma coisa? Na cabeça, responde ao meu colega, tem alguma coisa? Não sabes? Tem aqui neste braço, ó Walter. Tem aqui, olha aqui. Tem? Olha ali. Acha que aqui não chega, pá. Aqui não chega. Mas aqui não consegue chegar. Vamos esperar, se calhar, para os gajos da Venet. Então, peraí. Então tu vai tapando que eu uso o adesivo. Mais frequentes são os acidentes e são as doenças súbitas, que isso é o dia-a-dia do INEM, são as doenças súbitas, é o grande grosso da fatia. Depois temos os acidentes e a fase final das doenças súbitas, as paragens cardiorrespiratórias. Para a direita. Queres aqui? Não, porquê? Não, achas que isso deve ir ali. É que eu fui essa perfuração que ela tinha. Mas não é aspirante isto. Não. Vamos lá levantar, por favor. Vamos levantar a cabeça. Espera aí. A faca está dentro da ambulância. Tá. A faca está dentro da ambulância. Então vai. Está seguro? Espera aí.
Espera aí, olha as tuas mãos. Olha as tuas mãos. Limpas, a mexer. Cai. Viraste, cabeça para aquele lado, para aquele lado. Exatamente. Deitar. Exato. Então, um bocadinho mais para Ih, espera aí, tem outra aí ao lado Mas podes do tirar que peito. não está aqui ninguém. Deixa a Ao gente lado ver. e ao lado A do gente tem que ver peito. tudo. Uma vítima grave com múltiplos ferimentos por arma branca. Foi pedido apoio de suporte avançado de vida. Havia essa necessidade. A VMER de São José foi ao local, estabilizou a vítima, que foi transportada pela Lisboa 8 para a unidade hospitalar do Hospital de São José e a Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência. Estás luz? 1, 2, 3. Siga. Pois isto agora vai-se seguir os trâmites legais da nossa parte. Foi entregue na unidade hospitalar, o hospital trata. Agora a PSP vai tomar conta da ocorrência e provavelmente uma queixa-crime, tentativa de homicídio, não faço ideia. Não, não. Hoje a reflexão sobre o papel dos centros educativos e casas de acolhimento na readaptação de jovens em risco na sociedade. Casas das impressões digitais. Albino Gomes, boa noite. Boa noite. Enfermeiro forense, já cá esteve no Rua Segura. Aqui neste caso, Albino, vemos aqui a participação de um grupo de profissionais que está ligado a este problema de forma intensa. Muitas vezes chegam até primeiro que os próprios elementos de segurança. Vamos falar um bocadinho sobre este caso em concreto e depois vamos alargar aqui a reflexão à generalização dos casos. Aqui, este caso é uma situação grave. Aquela jovem tinha várias partes do corpo perfurada. Nós fizemos uma filmagem defensiva, salvaguardando a imagem da senhora, mas era um caso extremo. E os médicos, a equipa que lá estava, no entanto, parecia gerir aquilo de uma forma muito serena. Sim, isso tem a ver com a experiência da equipa, porque também vamos perceber uma coisa, estamos a falar de uma vítima crítica. Se a vítima percebe que a equipa, por algum motivo, também está um bocadinho ansiosa, a própria vítima, se está consciente, mais ansiedade vai criar. Quer dizer que a equipa também defende a sua posição e a posição da vítima, demonstrando estabilidade e serenidade. Depois vem, em segundo lugar, a experiência da equipa. Se é uma equipa que está habituada a trabalhar com vítimas críticas, é só mais um caso, não é? Embora este caso aqui fosse preocupante, porque temos arma branca com perfuração no tórax, com vários cenários possíveis, desde hemotórax, pneumotórax, tamponamento cardíaco, propriamente também a perfuração do fígado, porque se for uma lesão mais para baixo, pode provocar, e é uma vítima que de um momento para o outro pode deixar de respirar e pode entrar em choque. E por isso a equipa, apesar de estar serena, tem que ir fazendo os seus cálculos e fazendo a premonição das patologias que podem advir desta agressão. Albino, já provavelmente, tendo em conta que também já fez, não sei se ainda faz, emergência médica, já apanhou casos semelhantes. Sim, e mais graves, E o Miguel dizia muito bem, as equipas na maior parte das vezes são as primeiras a chegar. E eu cheguei várias vezes a cenários onde eu fui o primeiro e fui eu que tive que fazer segurança ao local e ativar a autoridade. Precisamente porque, se o agressor ainda está no local,
não sabemos se o agressor não pode atacar as equipas. E isso nem uma nem duas vezes acontece. E já me aconteceu, inclusive, ser agredido por ter sido o primeiro a lá chegar e o agressor ainda estava numa fase bastante agressiva e confundiu-nos com a autoridade, isto era de noite, confundiu-nos com a autoridade e continuou a disparar sobre quem se aproximava. E por isso aqui há sempre aquelas questões que é as questões de segurança. Não é? E as equipas de emergência médica às vezes esquecem-se um bocadinho das condições de segurança, porque vão com uma ansiedade de prestar assistência médica à vítima e esquecem-se da sua própria segurança. Não foi o caso aqui que não estava aparentemente o agressor ali por perto. De qualquer maneira, estando ali o agressor, seria de todo importante a ativação imediata da autoridade local. Nós não vimos, mas entretanto chegou a PSP, que depois tomou conta do caso e acabou por ir atrás no encalce do jovem que atacou esta rapariga. Claro. Depois, vimos ali nas imagens golpes também ofensivos, não é? Nas mãos, Sim. Ou seja, percebe-se, tentando aqui agora analisar o caso, que isto é um caso típico reativo, violência doméstica, em que há um ataque e há uma tentativa de defesa. Claro, aquilo são as chamadas lesões de defesa. E nas lesões de defesa temos as ativas e as passivas. Neste caso, pela imagem, pareceu-me ser ativas porque eram nas mãos e a vítima terá tentado agarrar a faca do agressor e por isso produziu aqueles cortes de defesa. Quando nós falamos nos passivos, é quando a vítima se tenta defender e encontramos lesões nos braços para se defender da zona nobre, neste caso face e tórax. Mas neste caso, parece-me que foram lesões de defesa ativa. Por falar em zonas atacadas no corpo, Francisco, há diferença, pensando em justiça, nos locais onde as vítimas são atacadas? Do ponto de vista técnico, há. É considerado que, e com toda a legitimidade, que todos os ferimentos produzidos acima do diafragma, portanto no tórax, no pescoço, na cabeça, são produzidos com a intenção de matar, porque são zonas do nosso corpo onde estão órgãos vitais e onde pode provocar instantaneamente a morte, não é? Pode não provocar instantaneamente, mas são sempre ferimentos de uma grande gravidade e que podem dele resultar a morte, não é? E por isso, do ponto de vista técnico, é considerado todos aqueles que são dessa forma. Devo dizer que neste caso concreto, a vítima tem essas lesões defensivas e percebe-se que é atacada com uma violência extrema, não é? Porque são várias facadas, não é? E que a deixam num estado, quer no abdômen, quer no tórax, e a deixam num estado complicado. Este homem queria a matar, não é? E isto é importante do ponto de vista da demonstração processual do caso, para passar de uma mera agressão de ofensas corporais ou ofensas corporais graves para um homicídio na forma atentada, não é? Claro. Porque se calhar, e isso os técnicos irão depois validar, e os médicos, se não tivesse recebido a assistência naquele local, poderia ter morrido. Poderia ter sido. Podia ter sido fatal. E há aqui um outro aspecto, São Miguel, em relação às lesões de defesa, também permitem-nos dizer outra coisa. Em primeiro lugar, que a vítima estava consciente quando foi agredida, porque pôde-se defender. Em segundo lugar, que ofereceu resistência e, como tal, não estava presa de movimentos, não tinha algemas, não estava maniatada de alguma forma. E, em terceiro lugar, que não foi apanhada de surpresa. O que isto quer dizer que, para a leitura da investigação criminal, é muito importante haver lesões de defesa por isto. Devo dizer que 32% das vítimas que faleceram por violência doméstica apresentavam lesões de defesa, 32%, o que é bastante elevado. Estas mãos também são importantíssimas, porque se ela se defendeu também pode ter agredido o agressor. E a proteção das mãos naquele caso era de todo importante, envolver as mãos com um envelope. Porquê? Porque debaixo das unhas pode estar pele do agressor, que pode permitir a extração do DNA. Ao cabelo. Exatamente. O que quer dizer que também dos estudos, os estudos que são feitos, 70% das vítimas têm amostras de DNA do agressor nas unhas.
Aqui também seria importante, e aqui vamos entrar nesta área forense, esta área ligada, e que tenta ligar aqui o socorro a esta arte, a esta ciência forense, seria importante haver ali a preocupação por parte das equipas de, por exemplo, preservarem o local ou guardarem a faca, por exemplo, para que depois as autoridades as utilizassem na investigação, ou como é que isto pode ser processado? As equipas médicas podem ser distanciadas desse trabalho? Não, ou devem? Não devem de todo. É óbvio que, em primeiro lugar, está sempre a assistência médica e não colocamos em causa se a vítima estava num estado de crítica, é essa a nossa atenção. Mas, havendo uma faca no local, é todo importante preservar essa faca. Porquê? Porque o próprio cabo da faca pode ter impressões digitais do agressor e que são importantíssimas para a investigação criminal. A própria faca, neste caso não houve um homicídio, mas se houvesse um homicídio, a faca, em sede de autópsia, poderia ser utilizada para perceber se aquelas lesões coincidiam com a arma que foi usada. Porque, se assim for, é passada a informação para a investigação criminal e tem mais elementos para fazer a sua vigilância. É óbvio que o local também devia ter sido preservado. Assim que chegou a autoridade, é óbvio que é a autoridade que assume a segurança. Mas quando a equipa está no local, tem e deve, sem perder grande tempo na sua abordagem, basta só colocar a viatura em determinada forma em que condiciona o acesso ao local dos chamados mirones, que é nosso habitual, gostam de lá chegar. Então basta só saber que há sangue, os mirones aparecem logo. Mas não seja para contar como é que foi. E esses mirones muitas vezes vão estragar e vão contaminar o local. E às vezes só a posição como colocamos, e neste caso houve uma VMER, houve uma ambulância, houve uma mota, possibilitava a fazer um círculo de segurança que impedia o acesso dos mirones. E já estava-se a fazer a proteção do local. Este caso, felizmente, dentro da violência da situação, é um ferido grave, alguém que terá que ser continuar a ser socorrido no hospital, mas a maioria dos casos, nós falamos muito e sublinhamos os homicídios, mas a maioria dos casos graves estão ligados a essas ofensas com violência extrema que levam as mulheres a hospitais, com lesões, muitas delas para a vida. Portanto, eu diria que estes 27 casos que lamentamos em Portugal é uma ponta do iceberg. Sim, claro. Sim. É uma pontinha porque, como disse bem, muitas são socorridas, outras vão aos hospitais e outras curam-se em casa. E continua clandestina. Mas falamos de casos gravíssimos. Estamos a falar de milhares de casos, não é? Nós estamos a falar de participações que andam aqui na ordem das 30 mil por ano, não é? Isto é uma coisa muito séria, não é? Da qual há 27 que já morreram, não é? Claro. Há depois uns milhares que estão nestas circunstâncias. E há uns milhares que nem o INEM, nem a PSP, nem a PJ sabem, porque continuam clandestinas, a ser espancadas, a ser feridas, a ser maltratadas, até chegar a hora de um dia ter que ser público, porque é de tal maneira brutal que se torna público ou semipúblico. E aí é que a autoridade intervém, vêm as equipas de emergência médica, enfim, entra tudo. O grande drama, de facto, da violência doméstica grave, e retiro o homicídio, porque no homicídio obrigatoriamente temos todos que saber, temos todos forças de segurança, e aí se calhar já nem tantas emergências médicas, mas os homicídios temos que saber. O grande drama da violência doméstica no nosso país neste momento continua a ser o problema da cifra negra, daqueles números que nós não conhecemos, daquelas mulheres que nós sabemos só quando elas contam o histórico porque já chegaram a um momento limite, ou de morte, ou a gente sabe porque morreram, ou sabemos porque estão numa situação limite, como este caso que aqui vimos. Não, e como que vem contar. O enfermeiro disse há pouco. Estou espancada há não sei quantos anos. Não, e há casos de mulheres que chegam ao serviço de urgência, quando se vai fazer, e que estão mal, e quando se vai fazer, por exemplo, um raio-x, um TAC, têm fraturas consolidadas. Sim. Em posições viciosas de mulheres que nunca recorreram ao hospital. Mas atualmente? Sim, atualmente, sim. Há mulheres que têm lesões irreversíveis. E cicatrizes velhas. Sim. Cicatrizes velhas de cigarros, de canivetes, de facas. E fraturas de braços onde os ossos ficaram solidificados em formas completamente bizarras, que nunca foram ao serviço de urgência. Porquê? Porque a mulher tem sempre receio de ir
e depois, quando regressar a casa, ainda vai ser pior. Falávamos há pouco deste trabalho de proximidade que médicos e enfermeiros fazem quando chegam a locais como este. Esta situação correu bem para as equipas, a situação estava já numa fase controlada, o jovem fugiu depois e acabou por ser confrontado com a polícia, mas é muito difícil conseguir, às vezes as próprias equipas de emergência médica são impedidas de trabalhar ou não podem aproximar-se porque se percebe que o ambiente está ainda muito quente. Sim. Isto é preciso perceber, não é? Porque as pessoas podem não ter, eu tenho a noção que não têm noção disto. Para já há sinais de alerta, e um dos sinais de alerta é quando se chega ao local e há um grande aglomerado de multidão. Isto, se há uma saída, a ativação da equipa é por uma agressão, seja um tiroteio, uma arma branca, uma arma de fogo, o aglomerado no local é logo um sinal de alerta para a equipa. Depois a presença de pessoas sob o efeito de álcool ou sob efeitos estupefacientes. É problemático para a equipa. Porque a equipa nunca se pode esquecer que o cenário pode estar controlado em determinada altura, mas de repente pode deixar de estar controlado. A presença de armas no local é perigoso. A presença, por exemplo, armas de fogo. Eu posso falar num caso que eu vivi e que fui o primeiro a chegar ao local, num bairro da Margem Sul, em que nós somos chamados por, dizem-nos só, agressão por arma de fogo. E quando nós chegámos não havia barulho. E logo aqui é um sinal de alerta, porque aquilo era um bairro que tinha movimento 24 horas e de repente havia um silêncio ensurdecedor. Logo aqui já se passa alguma coisa estranha. E quando nós chegámos não havia ninguém na rua, ninguém nos sabia dizer nada. Tínhamos uma morada, subimos as escadas e naquele prédio não havia barulho. E cada vez aproximávamos mais preocupados estávamos. E quando fomos bater à porta, só tivemos tempo de nos afastar, porque do outro lado estava um indivíduo com uma caçadeira e fez um buraco na porta com a caçadeira. E conseguem salvar-se à última hora, no limite. Porquê? Porque fizemos aquela técnica que fomos aprendendo com a experiência, que é bater a porta e pôr-se de lado. Porque se eu me pusesse de frente, certamente não estaria aqui. E só o beabá dos polícias, a bater à porta. Exatamente. Do lado. E por isso também, ao fim e ao cabo, tem que se aprender este tipo de experiências. E respondendo à questão, Miguel, é simples. Uma equipa que seja ainda novata e inexperiente pode correr riscos da mesma forma que também os mais velhos podem correr. Porquê? Porque muitas vezes também têm aquela confiança de que já tive tantos casos como este e isto já é mais do mesmo. Nunca é mais do mesmo, cada caso é um caso. Não é? E nós nunca sabemos. Não é? Aliás, os polícias, desculpa, eu só interromper, muitos dos polícias mortos em serviço resulta deste excesso de confiança. Isto é uma rotina, já conhecemos, e depois aparece a surpresa. Vamos avançar. Agora vamos tentar estabelecer aqui uma ligação com jovens. O que vamos ver a seguir é uma conversa com alguns num centro educativo, jovens que falaram connosco, contaram as suas histórias e que percebemos num misto de tristeza e esperança, com vontade de terem aprendido com os erros que cometeram para sair de um centro educativo e recomeçar uma vida. É algo que é também possível de ligar à violência doméstica, porque muitos destes jovens vivem em cenários semelhantes, de famílias desfragmentadas e onde normalmente há casos de violência doméstica. Vamos ver. Era má, cometia roubos, também já cometia roubos a filhos de polícias e isso, por isso é que também já tive uma má experiência disso. Tive azar, mas... Como é que era o teu cotidiano? Eu não vivia num bairro difícil, vivia numa casa normal, e vivo numa casa normal, só que vivo perto de um bairro e dava-me com o pessoal do bairro. Mas... no bairro difícil não vivia. E a minha vida lá fora era... Ias à escola? Não, era a delinquência lá fora.
Depois mudei para outro sítio e conhecíamos a mais outros jovens que já cometiam crimes e isso, roubavam carros e pessoas, essas coisas. E pronto, eu também. Mais velhos? Sim, sim. Existia pressão por parte dos mais velhos ou tu próprio, por uma questão de identificação, querias provar alguma coisa? De identificação. E também fui incentivado também, um bocado. Mas pronto, para mim era diversão. Roubar era diversão. Só depois é que percebi que não. Começou na experiência e acabou na necessidade. Posso dizer que era ladrão, roubava, sim. Fumava ganzas também, mas isso não é nada do outro mundo. Batia, andava à porrada também, sim, na escola e isso. Coisas de jovens que fazem na escola, coisas assim. Foi por isso. Defendes o teu grupo? Ou sim, também, mostrar que sou forte, é isso. Que agora cai em mim, aqui cai em mim e arrependo-me. Nós agora vamos exatamente para onde? Eles estão a trabalhar, certo? Vamos para o setor escolar, onde temos 4 formações, porque os jovens de jardinagem vão com certeza trabalhar aqui no exterior. Tem aqui algum trabalho para fazer, temos uma horta ecológica, biológica, foi semeada há pouco tempo. Encaras esta experiência como uma fase que te vai levar a alguma coisa positiva? Sim. Mas para já... Vai mudar a minha vida toda. Sim, e vai mudar a minha vida toda. Vou-me lembrar disto sempre. Eles têm, depois, é uma mistura entre as aulas e o trabalho que fazem aqui fora, não é? Tem um período do dia que é de formação tecnológica e o outro período é de formação de base, em que tem inglês, português, que neste caso é a língua estrangeira, é a linguagem e comunicação para português, a matemática é matemática para a vida, tem cidadania e empregabilidade e por isso tem de facto períodos distintos do dia em que aqui os jovens de jardinagem têm a tarde toda de jardinagem e de manhã estiveram em formação de base. Com os cursos que há aí, não sei se sabe, cozinha, posso sair daqui cozinheiro, posso sair daqui com o curso de construção civil, posso chegar lá fora e arranjar um trabalho, não sei. E é bom, é a parte boa que temos aqui. Agora a parte má é para quem se porta mal. Há aí relvas aí para arrancar. Espero que os jovens que ouçam isto comecem a pensar melhor, porque quando chegarem aqui vão cair em si e vão se arrepender. Eu pensava que só acontecia aos outros, não me acontecia a mim. Aconteceu também, vim para aqui, caí em mim e já sinto diferenças. E quando chegar lá fora, posso dizer que já não vou tocar num cigarro, nem numa ganza, já prometi à minha mãe. E não é por ter prometido à minha mãe, tem que ser mais forte do que isso. Prontos, vou seguir a escola quando chegar lá fora e continuar a minha vida. Estamos junto às salas de formação de base. Hoje temos uma falta do formador de cozinha, por isso temos uma aula de substituição com a professora de Educação Física e temos aqui um grupo de jovens a ter umas atividades. E na sala ao lado, o que é que temos? Na sala ao lado teremos a outra turma de cozinha, que aqui está com a professora de Cidadania e Empregabilidade e por isso a professora está a dar a sua matéria. Lembras-te quando foste detido pela polícia? Lembro. Sim, lembro. Foi de uma facada a um jovem que ainda está, esse processo ainda está a decorrer, não sei como é que vai ficar. Mas isso tudo foi porque ele estava a sufocar a minha irmã, dei-lhe uma facada, como é óbvio. E não era para ter acontecido, mas aconteceu. Espero que isso corra bem, esse processo. Como disse ainda há bocado a Sra. Polícia, a justiça tarda, mas vem. Não? Se tiver que se fazer justiça, estou cá para poder ver.
Sim, de facto, vimos aqui alguns jovens que têm uma imagem da polícia que não é melhor, uma vez que a referência que eles têm não foi uma boa referência da polícia, uma vez que todas as intervenções, ou a maior parte das intervenções que tiveram com a PSP, foram intervenções em que houve a necessidade do uso da força, e é natural que eles tenham uma imagem da PSP que não seja a melhor. Tenho duas vistas da polícia, é a boa e a má. Portanto, é como os meus agentes já vão dizer, há os que cometem crimes, que acho que é um crime baterem em jovens, e há outros que não cometem, que fazem o seu próprio trabalho, não é? Mandam-nos parar, revistam isso, eu acho que isso é o trabalho deles. Agora, agarrar-nos, levar-nos para a esquadra e agredir-nos, eu acho que isso não é trabalho, mas... A ideia que eu tenho da PSP é má por alguns lados, porque já fui vítima de coisas deles, já me bateram na Baixa de Faro por uma confusão que eu não tinha nada a ver. Quando estava a sair do bar, apanharam-me e deram com a minha namorada ao pé, que isso não se faz. Foi daí que fiquei revoltado também com isso. Estava a acontecer alguma abordagem ou não? Sim, houve lá uma porrada entre bairros e não tinha nada a ver com isso. E foste apanhado naquela confusão? Sim, fui apanhado naquela confusão e ir para casa. No entanto, o que nós vemos é que, ao longo da conversa que temos com estes jovens, que eles começam a encarar a polícia com outros olhos. Revolta-me um bocado estar aqui, ninguém gosta mesmo, está a fechar. Tinha gozo em roubar, apanhou o vício, como se diz. Mas foi preciso vir para aqui, para o centro educativo, para pensar que quando chegar lá fora já não vou voltar a fazer. E é isso que o centro educativo tem de bom. Apesar de nos dar escolaridade, tudo isso, espero que os jovens que estão lá fora agora pensem, só virem isto, né? Pensem duas vezes no que estão a fazer. Isto é bom porque tem coisas boas aqui e tem coisas mais. E coisas mais é só para quem quer ser, quer utilizá-las, quer tipo, para quem se porta mal é que é as coisas mais, mas quem se porta bem, as coisas é tudo bem para eles. Um homem foi encontrado morto junto à casa onde vive, em Albufeira, ao início da noite de domingo, com uma faca espetada no peito. A GNR fez o seu trabalho, isolou o local e chamou a Polícia Judiciária para investigar este caso com contornos estranhos. O alerta dava conta de uma agressão com faca na rua, mas quando a GNR e os bombeiros de Albufeira chegaram ao Beco das Oliveiras, em Monte Choro, já só encontraram um homem de 43 anos estendido no chão sem vida. O que causou mais estranheza, tanto para as autoridades como para os populares que passavam na rua, foi a vítima ainda ter espetada a faca no peito. Ao que a CMTV apurou, o homem era empregado de mesa em Albufeira, mas era natural da zona do Porto. Estava em casa com a filha e o neto. Quando os familiares se aperceberam, já estava morto à entrada do prédio. O caso, com contornos estranhos, levou a GNR a isolar o local e, perante o cenário encontrado, decidiu chamar a Polícia Judiciária para investigar as circunstâncias da morte. Foi instalada uma tenda durante as perícias e só depois o cadáver foi recolhido por um carro funerário. Ao que a CMTV apurou, não foram encontradas marcas que indiquem que o homem tenha sido atacado e a faca de cozinha era da sua própria casa. A Polícia Judiciária aguarda os resultados da autópsia e a hipótese de crime está praticamente excluída. Diga-me uma coisa, é possível alguém suicidar-se desta forma, isto aqui pegando na investigação que está a decorrer, alguém pegar numa faca, colocá-la na direção do corpo e utilizar o próprio peso do corpo para se suicidar? É difícil, é difícil. Para já porque a posição perpendicular da faca tem que se manter e é muito difícil que a vítima faça esta posição e o mantenha, até porque bate na costela e faz um percurso. Por isso é sempre alguma perpendicular. Depois, o facto de, assim que a faca tocasse no coração, a vítima ia cair imediatamente.
E por isso, quando falam que a faca foi encontrada toda introduzida, não é de todo fiável com um suicídio. Neste caso, era importantíssimo, além de resguardar mais uma vez o cabo da faca, a posição do corpo. O Miguel coloca a questão que é colocar a faca e ele cair para a frente. Sim. O corpo tinha que estar em decúbito ventral, isto é, de barriga para baixo. O corpo foi encontrado de barriga para cima. Não bate certo. Com a experiência que tem, Francisco, Não bate certo. o que é que pode ser este caso aqui, nestes pequenos indícios que temos? Aquilo que é a minha experiência, é o conhecimento de suicídios. Aliás, há um tratado sobre suicídios e técnicas de suicídios, que não vou revelar o nome para não ser que tem todas as formas de suicídio. Os suicídios com armas brancas, basicamente utilizado pelos investigadores para como matéria de investigação. Instrumento de trabalho. Eu não tenho conhecimento de suicídios com armas brancas no tórax. Há suicídios por corte dos pulsos, há o célebre, esse tornou-se consagrado no Japão, o harakiri, que é e aí sim os braços têm força para fazer penetrar uma arma branca no abdômen, não é? Mas a própria posição dos braços no tórax é muito difícil de sustentar a força do braço, não é a mesma força, não tem o balanço suficiente. Depois é aquilo que acabou aqui de ser dito, não é? O coração é um órgão extremamente sensível, quer dizer, ao mínimo toque a pessoa perde a consciência. Pode não morrer, mas perde a consciência. Conseguir atravessar o coração com uma faca ou com uma espada, o próprio... Bom, eu já vi coisas, já vi um tipo que se tentou suicidar e deu 3 vezes 3 tiros na cabeça, não é? E ao terceiro é que se suicidou, não é? Foi um caso muito conhecido em Lisboa. Mas é possível, mas é uma coisa muito estranha, não é? Um inspector, o investigador de homicídios que olha para um caso deste, a primeira hipótese que coloca é a hipótese de um homicídio. Só depois, e tem que ser muito bem testado, a possibilidade daquilo ter sido um suicídio, a autodeterminação da morte com este tipo de agressão, que é uma autoagressão muito difícil de explicar do ponto de vista da consciência, não é? Sim. Porque nós perdemos a consciência antes de conseguir fazer aquela lesão tão profunda. O ferimento mortal. Muito bem.